Opa! E aí, pessoal, beleza? Professor Alex falando. Hoje eu vou ensinar os movimentos das peças de xadrez com o auxílio do Lichess, né? Vou explorar essa ferramenta do Lichess que ele tem aqui no básico do xadrez, quando você abre aqui no Lichess. E ele tem uma série de exercícios com o objetivo sim, de ensinar você a jogar xadrez. E eu acho bem interessante essa ferramenta do Lichess, que ela é completamente prática, né? Ela já coloca, ela faz alguns exercícios, ela ensina como que você faz o movimento ali rapidamente e coloca você para praticar, né? Então eu vou dar a você mais um auxílio, eu vou fazer uma aula mostrando o movimento de cada peça e aí vocês podem ir se exercitando aqui pelo próprio Lichess, né? Bom, então vamos lá começar, né? Bom, para jogar xadrez, primeiro de tudo, a gente precisa entender como cada uma das peças se movimenta, né? Como que funciona a dinâmica dos movimentos dela, né? E assim você vai poder desenvolver sua estratégia, suas táticas, assim por diante. Então, o primeiro passo, a gente precisa conhecer o nosso exército, né? Bom, a primeira peça que a gente vai aprender vai ser a torre, né? Que é essa que está mostrando aqui. Ele ensina dessa forma prática como que funcionam esses exercícios do Lichess. Eles têm geralmente 6, 5 exercícios de cada peça. E o objetivo é você, com o movimento da peça, chegar até a estrela, né? Mas antes de fazer os exercícios em si, eu vou explicar como que é o movimento da torre, né? A torre ela movimenta em linhas retas na vertical, né? Ou seja, para frente ou para trás, ou na horizontal, para um lado ou para o outro. Ela movimenta quantas casas quiser em um único movimento, ou seja, em um único pulo ela pode pular dessa casa para a última casa aqui, em A2. Ou ela pode pular daqui para cá, ou também ela pode andar uma única casa. Qualquer casa nessa horizontal ou qualquer casa na vertical em linha reta, ela pode ir, né? Um detalhe importante da torre, ou seja, ela movimenta em longa distância, né? E a única questão é que se tiver uma peça no caminho, aí interfere o movimento dela. Exemplo, vamos imaginar que tem uma outra torre aqui, tivesse uma outra peça aqui, ela não poderia ultrapassar essa linha, ela poderia chegar no máximo até aqui, né? Mas isso a gente vê melhor depois, aqui no Lichess é bem interessante isso. Primeiro ele explica, ele faz você fazer os exercícios só com algumas peças e depois eles vão colocando as outras peças e você vai vendo melhor, né? Bom, então vou fazer os primeiros exercícios para vocês verem aqui na prática. Então olha só, o objetivo é com um único movimento chegar no objetivo, né? Aqui, como ela está na mesma linha da torre, peguei, certo? Ó, nos dois primeiros, o site ele já te dá a dica para você ver como funciona. Então, aqui, como ele já está apresentando, eu posso pegar primeiro essa estrela e depois aqui. Então, uma na vertical, outra na horizontal. Bom, aí agora o terceiro, aí ele já não dá mais a dica, né? Você pode aqui, para você conseguir as 3 estrelas com a melhor pontuação, você tem que fazer os exercícios com menos lances possível, né? Então aqui vou fazer esse daqui também para vocês verem. Por exemplo, como está na mesma horizontal, posso vir aqui pegar. Opa, está na mesma também aqui, 1 e 1, certinho, né? Bom, aí eu vou deixar os outros exercícios, vocês fazem por conta, né? Tem os próximos aqui, você pode entrar e você mesmo resolve do movimento da torre. Então, para lembrar o movimento da torre, é vertical e horizontal. O movimento da torre é bem simples, né? Bom, vou pular aqui agora, vou para o bispo, né? Bom, o bispo é uma outra peça de longo alcance, em que anda em linhas retas, mas sempre na diagonal, né? Aqui, né? Como falo meus alunos que faz o X, né? Diagonal. Então ele sempre anda na diagonal e quantas casas quiser, igual a torre.
Não? O detalhe para lembrar que é na diagonal. Se ele anda na diagonal, ele sempre vai andar em casas, né? Quadrados que têm a mesma cor. Não? Então, se um bispo começa na casa branca, ele nunca vai sair da casa branca. Né? E igual a torre, como eu disse, ela não pode pular uma peça. Aqui eles põem as estrelas nesse primeiro para representar como se fosse uma peça. Então você não pode pular ela aqui, por exemplo. Ela está na diagonal, mas tem uma peça no caminho, como se fosse essa estrela. Então eu não posso pular por cima dela para outro caminho. Então tem que vir aqui. Vamos fazer os dois primeiros. E aqui. Por exemplo, este daqui, né? Tentar fazer da melhor forma possível. Vamos pegar as estrelas, não? Então, primeiro eu vou pegar essa, depois eu pego essa. Agora, continua na diagonal, né? Aqui, aqui e aqui. Você vê que é bem prático mesmo o Lichess, essa plataforma do Lichess, né? Que ele é prático que você vai aprendendo sem muita conversa nem nada. Se você pegar isso aqui e fazer por conta mesmo, você já vai saber como que é o movimento, como que funciona. Pegando a aula minha hoje, eu quero dar só uma pequena introdução, que eu fiz agora, de cada peça, e aí você faz os exercícios, né? Assiste o vídeo, depois vem aqui e faz todos os exercícios, que aí você vai fixar bem, né? Bom, a gente viu o bispo e daí eu deixo para vocês resolvem aí, fazem os demais. Eu vou pular para a dama agora, né? Bom, a dama nada mais é do que, como o Igor coloca aqui, a dama é igual a torre mais o bispo. Como assim, né? Ela faz o movimento igual a torre, na vertical, horizontal, igual a torre, e ela também movimenta igual o bispo, nas diagonais. Por isso ela é a peça mais forte que temos no jogo, não? A peça mais poderosa no xadrez é a dama. Então ela tem um movimento muito grande, né, de movimento de casas, né? E, ou seja, da mesma forma como eu disse que o bispo e a torre não pode pular peças, ela também não, né? Então é só lembrar, se você sabe o movimento da torre e do bispo, fica fácil. Vamos fazer esses dois primeiros aqui para vocês verem. Bom, aqui no movimento da torre, né? E aqui eu pego a próxima igual a um bispo, né, na diagonal. Fazer esse outro. Vamos ver como que é o jeito mais rápido, né? Para você ganhar o máximo de estrela nos exercícios, você tem que fazer de mais rápido. Então, o jeito mais rápido eu já vi aqui. Vou pegar aqui igual ao bispo, depois na vertical, aqui na diagonal e de novo aqui. Beleza. Bom, aí, acho que bem simples, né? Essas três peças são bem tranquilas para aprender. São as peças de longo alcance no xadrez, que é torre, bispo e dama. Deixo os próximos para vocês, aí vocês resolvem. E vou pular para o rei. Bom, o rei tem até alguns livros que chamam o rei de dama curta, né? Por quê? Porque o rei ele movimenta para qualquer direção, ou para vertical, na horizontal, vertical e horizontal e diagonal, uma única casa, né? Ou seja, ele anda para qualquer casa ao seu redor, né? Esse é o movimento do rei. E é da mesma forma que ele captura. Ou seja, para eu chegar nessa estrelinha aqui, eu vou precisar fazer alguns movimentos, né? Vou ter que fazer 3 movimentos. Rei aqui, rei aqui, rei aqui. Peguei, né? Aqui, para pegar também, bem tranquilo, né? Ou seja, acho que o rei é bem fácil para entender o movimento dele. É só lembrar que ele anda qualquer casa que está uma casinha próximo dele, né? Então aqui, peguei aqui, vou nesse, esse e esse. Né? Bom, esse último eu deixo para vocês tentarem, né? Bom, vamos lá, o cavalo, né? O cavalo ele tem um movimento, como diz aqui, um movimento mais peculiar, porque ele salta pelas peças e ele se move num formato de um L, né? Mas como que é esse L? É um L de 3 casas. Como que funciona? Ele pode ir tanto na vertical para frente, no caso, por exemplo, eu vou fazer um L andando para frente aqui. Como que eu faço a conta? Eu conto
uma, duas casas, e aí eu viro. Ou seja, ele vai pular uma, duas, e aí ele vira para um lado, por exemplo. Né? Vou voltar aqui o cavalo para a gente ver de novo. Ou seja, saltei duas e virei. Importante, uma questão importante. Uma, duas para frente, viro ou para cá ou para cá. Pode ser uma, duas para o lado e viro para frente ou para trás. Uma, duas para trás e viro. Uma, duas, virou. Esse é o movimento do cavalo. Esse aqui que é o tal do L, né? Que a gente estava falando aqui, né? Então, um detalhe importante, esse movimento que eu estou falando, sempre me perguntam, então o cavalo ele pode parar nessa casa aqui no meio do caminho? Não, ele tem que fazer o movimento completo, ele tem que pular uma, duas. Essas duas primeiras que eu estou mostrando é apenas para você identificar como que é o movimento dele. Ele pula uma, duas e aí ele vira. Na última casa ele estaciona, é aqui que ele para. Então, por exemplo, eu vou uma, duas, viro para cá. Quero pegar essa estrela aqui então, né? Vou ter que fazer um movimento para lateral. Pula uma, pula duas, virei. Né? Então, peguei aqui. Agora, vou pegar esse, né? Um, dois, virei. O cavalo é o mais difícil de todos, né? Talvez o mais complicado, né? Tem que lembrar do cavalo, tem essa forma, né? Que eu acho que a forma que eu gosto mais de ensinar é essa. Que você tem que lembrar que você pula duas casas para uma direção e vira, né? Ou para a direita ou para a esquerda. No caso, para a lateral, pode ser aqui também. Duas casas, você pula as duas casas para uma direção e vira. Né? Assim você vai saber o L. Essas três casas que formam o L. Existe um outro método que ensina para o cavalo, né? Que diz que o movimento do cavalo é um movimento de peão para frente e na diagonal. Ou seja, o movimento do peão, um avanço de peão e um movimento de captura. Né? Eu acho mais complicado entender dessa forma, né? Mas aí cada um aprende de um jeito, né? Então vou fazer esse outro aqui, por exemplo, né? Aqui tem o L, né? Pulou duas, virou, peguei. Vamos pegar esse outro, acho que o caminho mais curto deve ser esse, ó. Pulei duas, peguei. Um, dois, virou. Um, dois, virou. Um, dois, de novo. E viro aqui e peguei. Certo. Né? Bom, daí deixo com vocês, faz a prática aqui, resolve os exercícios que você vai ir pegando o movimento do cavalo com tranquilidade. Né? Vou mexer agora com o peão. Bom, o peão, ele talvez os que tem mais regras excepcionais, né? Que é o peão. Então, bom, primeira coisa, para a gente aprender com o peão ele sempre anda para frente, de uma em uma casa, né? Ele vai de um em um. Então, eu tô aqui, eu posso pular uma casa para frente, né? Então, como ele vai andando só para frente, ele nunca recua, como igual ele apresentou aqui, quando ele chega na última casa, né, é o que a gente chama de promoção. Quando o peão chega na última casa, como ele continua sempre para frente, ele não pode voltar, não teria sentido ele ficar ali, né? Então você pode escolher uma outra peça. Você pode pôr uma dama, um cavalo, cavalo, torre e bispo, né? Então aqui vou colocar a dama, a peça mais forte, não? E agora, depois que eu faço a promoção, posso fazer o que eu quiser com a dama. Então eu vou pegar aqui. Né? Bom, então mais uma vez aqui está mostrando a promoção, né? Porque eu não consigo com esse peão pegar essas estrelas, né? Então aqui, se eu fizer a promoção, avançar, promovi. Bom, nesse caso, acho que para fazer a forma mais rápida, eu preciso de um cavalo aqui, né? Ok, com o cavalo eu vou aqui, virou de novo, peguei e peguei. Né? Bom, agora ele vai mostrar aqui como que o peão captura de verdade, né? Ele está apresentando aqui como que o peão captura. Bom, vamos lá então. O peão, ele anda para frente, como eu disse, de uma em uma casa. Né? Ele vai pulando de um em um. E para captura, o peão, ele captura na diagonal, na primeira diagonal. Ou seja, aquela casinha aqui na mesma cor dele. Né? Você está na casa escura, vai ser essas duas aqui. Né?
numa diagonal para frente. Só que detalhe, ele anda para frente, ou seja, ele só vai para frente quando não tem nenhuma peça no caminho dele, ninguém no caminho dele. E ele só captura na diagonal. Ou seja, se tiver uma peça no caminho dele aqui na frente, ele não anda. Agora, e para ele capturar, só pode capturar quando vai na diagonal. Ele não pode andar na diagonal sem ninguém. Por exemplo, se eu tentar pôr meu peão aqui agora, não vai, ó, porque não tem uma peça para eu capturar. No caso aqui as estrelas, né? Então por isso que o lance aqui é esse. E agora eu posso capturar aqui, né? Essas estrelinhas a gente serve mais ou menos como se fossem umas peças, a ideia dela. Ó, na diagonal, capturei e agora peguei. Tá vendo? Acertei tudo, né? Aqui é interessante, por exemplo, é o que eu falei, né? As estrelinhas, a ideia dela é representar como se fosse uma peça, né? Então eu não posso andar para frente, porque para frente é para andar. Como está ocupada a casa, eu não posso. Então vou capturar aqui na diagonal. Então, agora eu posso ir para frente, tem que ir por uma das duas, né? Vou por aqui. Vem aqui, capturei e vou promover a dama, que eu acho que vai ser mais rápido, né? Peguei, peguei, peguei. Bom, certinho. Bom, então o peão, para relembrar, o peão ele anda para frente, né, de uma em uma casa e captura na diagonal, né? Na diagonal ele captura, né? Não sei se tem exercício para frente, mas o peão ele tem um movimento especial. Deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui tem esse daqui, ó. Nesse aqui para frente mostra. O peão ele tem um movimento especial que quando ele está na primeira linha, na casa que ele começa. Depois eu vou mostrar para vocês onde as peças começam. Os peões começam sempre na segunda fileira. Então quando um peão está nessa segunda fileira, igual aqui, está na primeira casa dele, no início do jogo, nunca mexi com ele, eu tenho a escolha de ou andar uma casa ou pular duas casas, né? Só que detalhe, eu só posso pular duas casas no momento que eu estou na primeira linha, né? No meu primeiro lance com esse peão. Então, nessa situação aqui, para eu pegar mais rapidamente a estrela, eu tenho que pular duas, pulo de novo e agora peguei. Então, bom, e aí aqui vou deixar para vocês façam os exercícios e tudo mais, né? Bom, eu estou apresentando um Lichess, eu acho que ele é uma opção muito boa para quem não joga xadrez e quer aprender de uma forma bem prática. Para quem já joga e quer relembrar como que não lembra muito bem as regras, o movimento também vale bastante, porque você vem aqui, faz exercício, é bem fácil. Depois que você termina todos esses movimentos de peças, ele tem mais alguns começam, você faz uma sequência aqui, né? Vou pôr aqui. Acho que ele tem uma sequência de exercícios. Primeiro ele movimento das peças. Depois eu vou mostrar com detalhe, em outra oportunidade, esses exercícios que são bem interessantes, que é para você ver como que funciona a dinâmica das capturas, para se defender as peças, a noção de capturar e defender ao mesmo tempo, o que é o cheque, né? O que é o checkmate, a questão de defender o seu rei, porque é a outra regra, né? Ou seja, basicamente o que faz aqui nessa parte para frente, tudo é ensinar a regra do xadrez de forma totalmente prática por vários exercícios, igual aquele que a gente fez agora há pouco, né? Então, recomendo para quem quer aprender xadrez, é uma forma muito prática mesmo de se aprender xadrez, bem simples, né? E eu, em uma outra oportunidade, vou fazer alguns desses outros exercícios, para vocês poderem facilitar o entendimento de todos.